galera, bora para mais um vídeo no canal. E nesse vídeo de agora vamos trazer um corte lá do canal All Sports, porque rolou um debate quente sobre a disputa do Mundial de Clubes que começa agora no próximo mês. Será que os brasileiros têm realmente alguma chance de trazer esse título? O debate ficou quente por lá. Eu vou trazer o corte aqui pra gente conferir. Bora ver o que eles disseram. O pênalti, tal e tudo mais, eu gostei do Estevão jogando e falando. Ele falou uma coisa que nenhum palmeirense quer falar. Ele falou depois do jogo. O Abel não deu entrevista, né, porque tinha a formatura da filha. Então ele deu entrevista pelo Abel, entre aspas. Nós vamos ao Mundial para ganhar. Nós estamos nos preparando para ganhar o Mundial. Ele falou Nós não estamos preparando para ser. Ele vai falar o quê? Exato. Não, vamos participar, é isso, mas jogar. O palmeirense tem medo de falar nesse aspecto. Não. O Palmeiras investiu no futebol dele pra ser campeão mundial. Agora acredito que tenha condições, sim. Aí, ó. Olha, eu acredito, sim. O VVL fica nervoso. Mas eu fico nervoso, é que pra mim é surreal. Mas jogando muito mal. É isso. O Porto, que é o primeiro adversário, tá muito mal por um exemplo. Exato. O Porto tem o investimento menor que o Palmeiras. Não, e tá mal, porque o Sport foi bicampeão, o Benfica vice. Cadê o Porto? Gente, faz 10 anos que nenhum brasileiro ganha de um europeu. 13 anos. 13 anos. Nenhum brasileiro ganha Qual de um foi europeu. o último brasileiro que ganhou? O último que o brasileiro ganhou foi o Corinthians ganhou do Chelsea. Sabe o que vai precisar acontecer Danilo. nesse Mundial? O Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, o River, o Boca, eles vão precisar fazer esse feito que não acontece há 13 anos, 4 ou 5 vezes no mesmo campeonato. Mas às vezes acontece. Tudo bem. Claro que pode acontecer. Pode acontecer, não é uma coisa eterna. Não é uma coisa Não, eterna. claro que não é eterno, mas precisa acontecer 5 vezes, uma coisa que não acontece há 13 Primeiro você anos. descarta primeiro o Boca, porque eu vou te contar. Então, O Boca tá numa fase. É o que o Estevão falou. É que o Estevão falou. Então, não disputa e me libera antes pro Chelsea. Né? Não é, não. O Palmeiras vai. Mas aí nessa questão, Arnaldo, então assim, vamos fazer o seguinte: o Mirassol não disputa o brasileiro, então. Não é assim, né? Não é tem que isso. disputar. Não tem é sempre isso. um time que não disputa pra ganhar. Diferente. Olha, eu quero falar também uma coisinha sobre isso, por favor. Fala, Mauro. Eu acho que tá vendo uma forçada de barra violenta aqui para colocar em cima dos times brasileiros uma responsabilidade que eles não têm. Não dá para comparar o orçamento do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo e do Fluminense com os times europeus. Exatamente isso. Não dá para comparar o do Mirassol com o do Palmeiras. Não. Você pode enfrentar o Porto. Ganhar do Porto é possível. É uma coisa. Pode o Flamengo pegar um Chelsea desmobilizado? Vamos imaginar que o Chelsea não vá para a Champions, que o Maresca seja demitido, que seja uma crise por lá. Como estava em crise quando o Corinthians venceu. Estava em crise. Tinha trocado de tempo. Pode ganhar do Chelsea, pode acontecer. Agora, como disse o Davieri, passar por 3, 4 europeus e ser campeão vai a distância muito grande. Os clubes brasileiros não têm essa responsabilidade e não acham que o Vitor Roque, como outros jogadores contratados, foram contratados só pelo Mundial. Foram contratados para a temporada, não é inclusive o Mundial que está no meio. É como eu vejo, Nossa. Não trouxe o Vitor Roque só para o Mundial. Não, trouxe o Vitor Roque para jogar tudo. Ele para tentar ser campeão brasileiro. Tem muita gente que não gosta do Mauro César, cara, mas eu gosto do Mauro César por causa disso. Ele traz essa lucidez que às vezes rola aí nessa mídia, que, cara, é totalmente necessário. Da Libertadores para tentar ser campeão paulista, que não funcionou, ele até conseguiu levar o time à final com um pênalti cavado, mas não foi bastante para ganhar do Corinthians, né? Mas para jogar a temporada. Se o Flamengo não trouxer o Jorginho ou algum outro jogador, é para jogar o Mundial e a temporada. É a temporada também. Os times brasileiros não têm essa obrigação, acho que eles não vão com esse peso e seria um devaneio achar que vamos aqui para ganhar. Não vai para ganhar. É evidente que não vai para ganhar. É outro nível de futebol, os técnicos são melhores. Agora, pode acontecer? Pode. Não sabemos como, se os europeus forem para lá desanimados, desinteressados, desmobilizados, porque há muita discussão a respeito dessa competição, até porque os jogadores vão perder o período de férias, seria deles agora, vão tirar as férias atropeladas logo depois, o que já acontece em anos pares por conta de Copa do Mundo e Euro. E agora vai acontecer por conta desse torneio também. Aí pode ser que apareça a oportunidade. Eles têm que fazer o melhor possível. Enquanto o Flamengo e Esperança da Tunísia também tem uma obrigação de fazer melhor. Claro. Quanto o Chelsea, já acho que não. E o outro adversário vai ser pau a pau. América do México, o próprio Los Angeles, não sei, mas se for a América do México, deve ser um jogo duro. Se for a América, dia 31, jogo contra o Los Angeles deve ser, para definir quem fica com a vaga do Leão. Então, assim, vão ter jogos equilibrados, jogos acessíveis, jogos muito difíceis. Vem a chave do Botafogo, Atlético de Madrid e PSG. Exato. Essa é a do Botafogo? Mesmo que fosse o Botafogo do Almada, não seria favorito. Pois é, né, Mauro? Seria a terceira força do grupo, como o Flamengo também passaria pela mesma situação se estivesse nessa chave. Agora, acho que os times brasileiros não têm essa responsabilidade de ganhar coisa nenhuma. Isso revela o quanto o futebol brasileiro decaiu, né? Que me dá pena, estava pensando aqui. Na década de 60, a gente via o Santos disputar com o Real Madrid, com o Milan, e achávamos que o Santos poderia ganhar, como ganhou do Benfica e do Milan, né? Depois, nos anos 90, nos anos 80, era o Flamengo, né? Tinha totais condições de ganhar do Liverpool, como ganhou e ganhou metendo 3. Depois do São Paulo, nos anos 90, 2 vezes, Milan, Barcelona, foi lá e pá, ganhou, né? Mesmo já nesse século, tá bom, era um jogo só,
era mais fácil do que essa tarefa, de ter que ganhar de um, tem que ganhar do outro, tem que ganhar mais uma vez. Claro, também acho que nenhum dos nossos times tem essa obrigação, mas que isso revela o quanto, por problemas de gestão, o futebol brasileiro decaiu, porque esse exemplo que o Danilo dá, de há 13 anos um clube brasileiro não é campeão mundial, revela com crueldade uma situação ainda pior do que a seleção brasileira. Pior, Juca. O Palmeiras perdeu. Então, isso vai muito além disso também, né? Porque o dinheiro que rola lá, a nossa moeda já sai perdendo, né? Os nossos jogadores hoje saem cada vez mais cedo aqui do futebol brasileiro. Então, além, claro, das gestões do clube, que é um problema, e isso é inegável, a gente não pode deixar de levar isso em conta, mas há muitos outros aspectos. Acho que não se resume a só isso. Há muitos outros aspectos que influenciam, inclusive a moeda, né? O nosso país é uma moeda muito desvalorizada, cada vez mais ficando desvalorizada. Então, os europeus vêm aqui, tiram os nossos melhores jogadores, se eles são promissores ou se eles já vivem um melhor momento, vão tirar, vão levar, porque, infelizmente, o jogador ele já vem com esse sonho de jogar na Europa, pensando também no lado financeiro, e porque atualmente sabe que lá está o melhor futebol. E voltando a falar sobre essa questão de Palmeiras e Flamengo, Botafogo, Fluminense, times sul-americanos de forma geral, cara, assim, eu acho que os times têm que ir para lá para competir, para jogar. Mas imaginar um clube sul-americano, um clube brasileiro conquistando esse título, na minha opinião, depende muito mais dos times europeus do que propriamente dos times sul-americanos, dos times brasileiros. Vai depender como esses times europeus vão levar esse campeonato. Vamos levar como? Vai existir uma diferença pro Mundial dos últimos anos que a gente vinha jogando. Vai estar no meio da nossa temporada e lá no final da temporada deles. Como que eles vão levar a sério? Será que eles vão levar a sério esse campeonato? Então acho que depende muito mais disso do que propriamente dos times brasileiros irem para lá e competir. Há uma chance de trazer esse título? Porque vão lá, vão estar competindo, futebol tudo pode acontecer, e futebol é isso, por isso que a gente ama esse esporte. Mas daí pensar que, por exemplo, porque o Palmeiras tem condições de passar pelo Porto, olha o Porto... Mas são mundos totalmente diferentes. Tem condições de ganhar do Porto? Tem total condições, como o Mauro falou, assim como o Flamengo tem condições de ganhar do Chelsea. Mas o Mauro faz até um adendo. Sei lá, dependendo, o treinador é mandado embora, o time entra numa crise e tal, o jogador não vai. Então depende muito do contexto que vai estar o time europeu para facilitar o caminho para os times brasileiros. Basicamente não é aquilo que depende assim, só depende da gente. A forma como for lá, o Flamengo e o Palmeiras jogar, se eles encararem com seriedade, eles vão pegar e vão ganhar. Não depende só deles. Depende de como vai estar o comportamento também dos adversários. E digo mais, muito se fala dos times europeus. Abram os olhos para os times árabes, porque é um novo mercado que está surgindo, com muito dinheiro, cada vez levando mais jogadores para lá, tanto do futebol brasileiro quanto do futebol europeu. Jogadores, alguns em fim de carreira, como foi o caso do Cristiano Ronaldo, Benzema, Firmino e tantos outros, e outros que são promissores. O goleiro que estava agora há pouco tempo na seleção brasileira, o Bento, goleiro promissor, foi pro futebol árabe. E tantos outros casos que tá acontecendo, que eles estão tirando jogadores em alta do futebol europeu e estão levando para lá, por causa do poderio financeiro. Então, eu não sei se dá para começar a conversa de que a gente vai competir com os europeus. Eu não sei se a gente vai ter a capacidade de competir com esses times árabes, dependendo da forma como eles vão jogar. Porque os times árabes também estão muito fortes, levando treinadores para lá. Então, futebol brasileiro, futebol sul-americano de uma forma geral, entra um pouco como patinho feio aí nesse campeonato mundial, e eu concordo com o Mauro César. Nada de botar essa responsabilidade que eles têm que ir lá e competir. Aliás, que eles têm que ir lá e ganhar. Tem que ir lá e competir, isso sim. Mas ir pra lá pra ganhar seria excelente. Pô, eu como flamenguista, eu vi o Flamengo conquistando esse título. Nossa, seria o ideal. Mas deixando o meu clubismo de lado, dizer que o Flamengo vai pra lá e tem condições de conquistar esse título, pode ser difícil aí pro torcedor rubro-negro, pro torcedor palmeirense ouvir isso, o botafoguense, o tricolor. Cara, mas é muito difícil.
Muito difícil. É claro que os jogadores, citaram ali o Estevão, os jogadores não vão pegar e vão falar assim, não, a gente só vai pra lá é pra competir. Eles não vão falar isso, não, a gente vai pra lá pra ganhar. Até porque é uma mensagem que eles vão passar. Mas daí, a gente ouvir isso e já imaginar que realmente isso é uma realidade, não acho. Quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários se você acha que realmente algum time brasileiro, time sul-americano, tem condições de conquistar esse título, se eu estou sendo aqui severa ou realista demais. Mas deixe sua opinião aí nos comentários, eu acho bem difícil mesmo. Mas quero saber a sua opinião, pode discordar à vontade, com respeito, não tem problema nenhum. Deixe o seu like também, que é muito importante. Me ajuda muito, é de graça, não paga nada. E a sua inscrição, se você chegou aqui e não é inscrito no canal, independente do time que você torce, é muito bem-vindo aqui no meu canal, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!